Dia de eleição, o povo inteiro falando de política, pessoas saindo nas ruas, levantando bandeiras, sacudindo bandeiras, distribuindo panfletos. Esse é o povo que não quer saber de Deus, um povo que nunca abre a boca para falar de Deus, mas abre boca para defender direita, esquerda. Um povo que nunca tem coragem de pregar o evangelho nas ruas, mas por míseros 10, 20 reais, passa o dia inteiro debaixo do sol, tremulando bandeiras e gritando o nome das próprias pessoas que estão a extorquí-los, como está escrito no livro de Tiago. Não são os poderosos que nos oprimem? No entanto, essas pessoas trocam a sua dignidade por centavos, reais, e ainda querem dignidade. Meus irmãos, a Bíblia ensina que o ser humano não tem desculpas em relação a servir a Deus. Não há desculpas para escapar da condenação. Se você ler Romanos capítulo 1, se você ler Romanos capítulo 2, você vai entender o que eu estou falando. O ser humano sempre arruma desculpas, diz que não tem tempo para Deus, mas sempre arruma tempo para as coisas do diabo. Sempre arruma tempo para aquilo que não pertence a Deus. Sempre arruma tempo para as coisas que não agradam a Deus. Veja bem, não estou mandando você ser um alienado. Apenas estou mostrando para você que vocês, como pessoas, como cidadãos do país, como nação, arrumam tempo quando vocês querem arrumar tempo. Mas para Deus, esse tempo não existe. E Deus me faz dizer isso para você, não porque Ele está com ciúmes ou porque Deus precisa da sua atenção. Não. Deus está dizendo isso para você, para provar para você que a sua condenação não dormita. A sua condenação, o salário do pecado é a morte. E não haverá desculpas para você dizer que não teve tempo para Deus, dizer que não teve oportunidades para pregar o Evangelho, dizer que você nunca foi chamado para congregar numa igreja, para pregar o Evangelho em uma igreja. As pessoas saem pelas ruas, distribuem panfletos de políticos, tremulam bandeiras, urram gritos de guerra, bradam gritos de guerra, usando o nome de deputados, presidentes, senadores, vereadores. As pessoas se reúnem para falar sobre política, discutir planos, mas as pessoas não se reúnem para pregar o Evangelho. As pessoas não se reúnem para falar de Deus à nação. As pessoas não se reúnem para pregar o arrependimento dos pecados. As pessoas não se reúnem para lutar contra tudo aquilo que se opõe a Deus, porque lutar contra Deus é como socar o vento. Operando Deus, quem pode impedir o agir do Senhor? Não é assim que está escrito? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Do mesmo jeito que pensei, assim farei. Deus mata, Deus fere, Deus cura. E as pessoas estão, cada dia que passa, caminhando para sua própria destruição, para sua ruína. As pessoas, repetindo, dizem que não tem tempo para Deus, mas tem tempo para ficar no celular o dia inteiro. Dizem que não tem tempo para ler a Bíblia e para fazer a vontade de Deus, mas tem tempo para ficar saindo por aí, discutindo, brincando, fazendo sexo com outras pessoas, atrás de sexo, traindo esposa, traindo marido. Ou você acha que Deus não está te vendo? Ou você acha que Deus não está vendo a forma como você usa a internet? Usando a internet não para edificar, mas para se destruir. Usando o conhecimento que o Google, que a internet nos oferece, não para crescer, não para auxiliar o próximo a entender melhor a palavra de Deus, e sim para propagar o ódio, a inveja, a ganância, a idolatria, a soberba, o amor ao mundo, a arrogância, a heresia, a mentira. Meus irmãos, uma coisa nunca vai mudar. O salário do pecado é a morte. Isaías 14 ensina que há uma mansão dos mortos esperando por você. O salário do pecado é a morte. Não há desculpas. É só você olhar as ruas. Você vai ver a população toda saindo para as ruas, gritando, se unindo,
defendendo uma causa. Isso mostra que o povo, quando quer, ele consegue defender uma causa, ele consegue impor a sua voz, ele resiste à oposição. O grande problema é que o povo não levanta a voz para defender o Evangelho. O povo não está interessado em ser oposição de Satanás. O povo não está interessado em ser oposição da mentira. O povo não está interessado em ser oposição da injustiça. O povo não está interessado em servir a Deus com todo o seu coração e levantar um clamor tão forte ao céu que fizesse o Senhor desistir da grande ira, da grande desgraça que Ele está preparando para esse país, como está escrito. Deus, Ele disse que se nós nos convertêssemos dos nossos pecados, que Ele voltaria atrás e não lançaria a desgraça sobre nós. Mas, se nós continuamos a viver defendendo o pecado, amando o que é errado, acreditando que todas essas palavras que o mundo inverteu em relação à palavra de Deus, porque nós vivemos a palavra de Deus invertida. Todos os valores do mundo são completamente opostos aos valores apregoados pelo Senhor Deus, o Rei de Israel, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, cujo reino não terá fim, aquele que controla tanto os chefes da terra como os chefes do céu, aquele que tem poder sobre os anjos, aquele que tem poder sobre o diabo, aquele que tem um poder sobre tudo e todos, aquele que tem poder sobre a tua vida. Mas esse você esqueceu. E o fato de você esquecer de Deus não significa que Ele não exista. O fato de você esquecer de Deus significa que você não dá valor a Deus. O fato de você esquecer de Deus, como está escrito, vocês são indesculpáveis. O mundo inteiro consegue perceber que existe um Deus no céu, mas o mundo segue amando ao mundo e o que há no mundo. E todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Todo aquele que defende uma causa que não é o Evangelho, ele está perdido. Todo aquele que defende uma causa de forma cega, sem observar as questões envolvidas, ele é um alienado. E nós temos uma mídia que foi criada por Deus, isso é importante se falar, para influenciar as pessoas a se alienarem, a buscarem cada vez mais conhecimento vazio. E as pessoas estão assim, falando, e tudo que elas falam não tem valor algum. São blá, blá, blá. A única coisa que é verdade nesse mundo, como está escrito no Salmo 119, é a palavra de Deus, porque está escrito, a tua palavra é a verdade. Somente a palavra de Deus é a verdade. O livro de Romanos nos ensina que Deus traz à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Por isso eu trago à existência a bênção sobre a vida daqueles que querem se arrepender dos seus pecados. E eu trago à existência a ira de Deus sobre todo aquele que não quer se arrepender dos seus pecados. Não adianta, não há desculpas. Você pode dizer o que você quiser, mas se você observar, você vai ver que as pessoas estão distribuindo panfletos, estou repetindo, defendendo causas, estão nas redes sociais emitindo suas opiniões, estão brigando com o próximo. Pessoas que dizem, não julgueis, não brigue com o próximo, Jesus é amor. Quando o assunto é política, elas julgam, elas se opõem, então elas têm amor pelas coisas do mundo. O mundo já está fadado à destruição. O Apocalipse nos ensina isso. Não há resgate do mundo. A grande questão é, você nunca defendeu o Evangelho como você defende as causas do mundo. E essa é a maior comprovação de que há uma legião de demônios dominando a tua mente. Ou você se arrepende dos seus pecados, ou esses demônios vão desenvolver uma doença dentro de você. Esses demônios estão colocando a ansiedade e a infelicidade e o vazio dentro da tua alma. E você sabe disso. Você que está me ouvindo, você sabe disso. Por mais que você busque conhecimento, querido, conhecimento vazio não serve. Conhecimento vazio é vômito de demônios para dentro da sua boca, para dentro da sua mente. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que provém da boca do Senhor. O grande problema é que a palavra de Deus não encontra espaço no seu coração. O grande problema é que a palavra de Deus,
ela ficou esquecida. E torno a repetir, o fato de você esquecer de Deus não isenta o fato de que Deus exista e que vai punir você pela sua desobediência. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por isso eu te digo em nome de Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependa-se dos seus pecados, antes que seja tarde. Converta-se dos seus maus caminhos. O Senhor está preparando uma grande desgraça para uma nação idólatra que esqueceu do Senhor e põe toda a sua confiança no homem. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, ensina que maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. As pessoas estão acreditando cegamente na política. De fato, toda autoridade foi instituída por Deus. E de fato, nós obedeceremos a todas as autoridades, porque todas as autoridades que existem no mundo são autoridades que foram colocadas por Deus. Por isso, nós não iremos nos opor a nenhuma autoridade, porque sabemos que é o justo juízo de Deus para comandar uma nação que esqueceu do Senhor. Não pensem que as coisas irão melhorar com as eleições, as coisas irão piorar. Acredite, e eu vos digo isso, em nome de Jesus. Meu amigo até aqui entregou o Espírito Santo de Deus. Você que está me ouvindo, ainda há tempo de você fazer a sua parte. Ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados e chamar o povo ao arrependimento. Ainda há tempo de você abrir os seus olhos e enxergar a realidade. Ainda há tempo de você despertar desse sono espiritual, aonde você encontrou conforto no mundo e nas coisas do mundo, aonde você se encaixa em algum perfil mundano que te faz bem, aonde você quer casar, ter filhos, ter uma vida longa, ter um bom trabalho, uma aposentadoria, viajar e descansar a cabeça. Querido, quando você servir a Deus, você vai ver que o diabo nos persegue todos os dias. E é uma luta. E eu não vou perder essa luta. Porque se o diabo quer lutar comigo, querido, eu também quero lutar com ele. O homem de Deus verdadeiro, chamado para ser santo e irrepreensível, ele recebeu poder e autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião. E não é porque o diabo destrói milhares de pessoas a cada dia que ele irá nos destruir. Nós somos a resistência do inferno. Nós somos aqueles que se opõem a tudo aquilo que se opõe a Deus. E o nosso Deus vai à nossa frente, destruindo os nossos adversários. Por isso, você que está me ouvindo, esse evangelho morno que você está vivendo, essa fé morta que você está vivendo, onde você não encontra tempo para pregar a verdade e chamar os pecadores ao arrependimento, está destruindo você, está te conduzindo ao inferno. Não pense que você irá escapar. O Senhor está avisando. Isaías 31, a espada divina já foi retirada, já foi desembainhada, e ela descerá. O próprio Deus, como ensina no Salmo 18, virá e destruirá os nossos adversários. Por isso, você que está me ouvindo, ou você permanece do lado daqueles que querem ser santos, porque existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus, ou você se arrepende dos seus pecados e abandona o amor ao mundo e o amor ao diabo, ou você será aniquilado pela espada da justiça do Senhor. Meu amigo, minha amiga, tome muito cuidado. Como você pode ver, o ser humano não tem desculpas. O ser humano, ele é influenciado pela mídia manipuladora, e não porque a mídia é ruim, mas porque eles negaram ouvir a verdade do Evangelho e buscar a verdade, porque a verdade os libertaria. E Deus criou a mídia justamente para entreter os bodes do diabo que não querem saber do Senhor. Não pensem que a mídia é algo do diabo. Não é. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Pare de dar créditos a Satanás. Satanás não tem poder sobre nada nesse mundo. O Senhor reina por todo o sempre, no céu e na terra. E você que está ouvindo essa mensagem, arrependa-se dos seus pecados antes que a desgraça caia sobre a sua vida.
Deus está te avisando através da minha boca. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Abandone as suas más amizades. Abandone suas mentiras. Abandone a sua masturbação. Abandone o seu homossexualismo. Pare de defender causas que não têm valor. Comece a ler a sua Bíblia. Comece a pregar o Evangelho. Comece a chamar o povo ao arrependimento. E você será massacrado. E você será perseguido. E você será odiado. E então você entenderá o que é a Guerra Santa. Enquanto você não entender o que é a Guerra Santa, você está morto em seus pecados. E Jesus disse: certamente morrereis em vossos pecados. Com tantas oportunidades, não há desculpas diante de Deus. Você pode pregar o Evangelho nas redes sociais. Você pode pregar o Evangelho nas ruas. Você pode chamar pessoas para fazer a obra de Deus com você. Mas tem que chegar e pregar o Evangelho verdadeiro. Não adianta pregar mentiras. Não adianta pregar palavras mornas. Isso é que o povo quer ouvir. O povo está precisando de ouvir a verdade. O povo está precisando ouvir que existe um Deus no céu que é santo e que exige santidade. Entrar no céu não é fácil, como dizem por aí, querido. Entrar no céu exige que você pegue a tua cruz e siga Cristo de perto. Entrar no céu exige uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. Entrar no céu exige uma vida de luta contra o diabo, uma luta contra o inferno. Querido, entrar no céu exige esforço. Tome cuidado com essa fé morta que você está vivendo. Deus está mandando você ler a Bíblia. Deus está mandando você ler o Salmo 1. Deus está mandando você ler a palavra de Deus e entender que cada palavra que está ali é a verdade. O salário do pecado é a morte, e a morte virá sobre você. Assim avisa o Santo de Israel. Fique na paz.